Olá, Igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você. É muito bom estarmos juntos em mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aprendendo sobre a carta de Paulo aos Filipenses, sobre essa igreja perfeitinha demais, mas que escondia em seus defeitos, a qual Paulo estava tratando. Nós vamos estudar sobre isso e nós estamos vendo como a carta se desenvolve. Nós já estamos na nossa quinta aula, já estamos nos aproximando do fim da carta, chegamos na metade do nosso estudo e nós já vimos o quanto que a igreja de Filipos era boa. Nós já vimos que ela tinha uma liderança que amava o Senhor e que servia a Deus, servindo ao seu próximo. Nós já vimos também que ela era uma igreja que batalhava unida, contra os inimigos. Ela orava a Deus, ela buscava a Deus e entregava a vida dos seus líderes, dos santos a Deus, pedindo a proteção, pedindo consolo. Ela ajudava essas pessoas também. Ela era uma igreja muito amada e querida por Paulo. Porém, no meio disso tudo, no decorrer da carta, nós podemos observar algumas exortações que o apóstolo faz a essa igreja, mostrando preocupações com alguns problemas que os filipenses apresentavam. No início do capítulo 2, nós podemos ver que a igreja de Filipos apresentava alguns problemas como partidarismo, vanglória e egoísmo, está lá no versículo 3. A igreja que aparentava ser perfeita demais, ela acaba mostrando os seus defeitos. Ela aparentava ser perfeita, ela aparentava ser tão certinha, mas os seus defeitos estão aí. Os seus defeitos são expostos. Mas a história ela não termina assim, Ela poderia muito bem acabar aí, parar por aí, e você poderia falar agora para mim o seguinte: olha, Leandro, tá tudo certo, Eu estou vendo o que eu já imaginava, o que eu já acreditava. Todo mundo erra, todo mundo sempre vai errar, todo mundo tem os seus defeitos. Então nós podemos seguir aqui tranquilamente com os nossos defeitos, seguindo, errando, porque perfeito só vai ser lá no céu. Essa é a tua opinião, Eu tenho certeza que é isso que está na tua mente agora. Você já deve estar pensando: podemos errar, porque até aquela igreja que era queridinha por Paulo também tinha seus defeitos. Vamos seguir aqui também errando, vamos seguir aqui também com os nossos defeitos. Mas não é bem assim. Paulo reservou algo incrivelmente sublime, algo maravilhoso demais nesse capítulo, nessa parte, para essa carta. Ela é o ponto máximo, o clímax, o auge da carta. A gente vai ver agora, tá aqui no capítulo 2. Paulo vai utilizar um antigo hino que a igreja cantava nos seus cultos, Alguns historiadores vão dizer isso, que se tratava de um antigo hino da igreja primitiva, para ensinar aos filipenses a desviar o caminho, desviar do caminho defeituoso, desviar do caminho errado, desviar do caminho do erro e seguir os passos daquele que, tendo tudo, tornou-se alguém que tudo lhe faltava. Alguém que, sendo Senhor, assumiu o papel de servo. Nós vimos na última aula 4 fundamentos que, através deles, Paulo incentiva os filipenses a demonstrarem uns para os outros o espírito de unidade, de humildade e de solicitude. Foi isso que nós vimos. 4 fundamentos e 3 bênçãos, Unidade, humildade e solicitude. A fim de salientar essa exortação, a fim de aprofundar nessa exortação e indicar a fonte de onde emana a força necessária para se conformar a esses princípios, o apóstolo agora ele aponta para Cristo. Ele aponta para o exemplo de Cristo, que para salvar outros, ele renunciou a si mesmo e assim alcançou a glória. É isso que nós vamos ver hoje. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? É incrível, Nós temos a habilidade de aprender com exemplos. Nós funcionamos muito bem
tendo sempre um exemplo a nos guiar, né? Quer ver uma coisa? Nós aprendemos a falar observando outras pessoas falando, né? E aí os psicopedagogos, o pessoal aí que pode explicar melhor sobre isso, né? Nós aprendemos a andar olhando e tendo alguém como exemplo. Nós aprendemos, olha que básico. Você aprendeu matemática com um exemplo prático do dia a dia, né? Joãozinho tinha 2 laranjas, precisava dividir, né? Você tem 2 balas e precisa dar uma para o seu irmão. Com quantas você vai ficar? Exemplos práticos. Né? A nossa vida ela é feita desses exemplos. A nossa vida ela é trabalhada para termos esses exemplos e aprendermos com eles. É incrível. Paulo faz a mesma coisa com os filipenses e acaba fazendo conosco também. Né? É como se ele estivesse falando o seguinte: vejam bem, agora depois de tudo que eu falei para vocês, depois de tudo que eu disse que vocês precisavam fazer, eu quero lhes mostrar como vocês devem fazer tais coisas. Como vocês vão fazer isso? O Dr. Russell Shedd, né, e eu já falei para vocês aqui, vou repetir, né, o nosso texto, o nosso trabalho, a nossa aula ela é baseada nos 2 livros, né, do Dr. Russell Shedd, Alegrai-vos no Senhor, e o comentário sobre as cartas de Paulo a Efésios e Filipenses do Dr. Hendrickson, tá, da editora Cultura Cristã. O Dr. Russell Shedd diz que o orgulho e o egoísmo elas são uma disposição mental, elas são como uma doença. Né? Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. É claro que o problema não é recente. Contaminou os filipenses também. Eu duvido que qualquer pesquisa médica tenha encontrado ou encontrará uma cura para este mal. Você, com toda a experiência de vida, como esposo ou esposa, ou como educador dos seus filhos, já encontrou um antídoto para essa doença? Ou uma forma de obter essa disposição mental? A mente do próprio Jesus Cristo? A verdade é que todos reconhecemos que esse é o tipo de mente que precisamos. Porém, poucos entre nós, ou mesmo ninguém, conseguimos adquirir. Tenham em vocês, ou entre vocês, a atitude de Cristo Jesus. Esta disposição de mente controla o seu modo de tratar e de pensar sobre outra pessoa. Por isso a Escritura ordena que adquiramos o ponto de vista de Jesus. É isso que o Dr. Russell Shedd fala. Calvino, quando ele vai tratar desse texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, ele apresenta uma divisão, né, afirmando que há 2 partes no texto. 2 partes no texto. Ele diz o seguinte, essa é a frase de Calvino. A humildade a qual os exortou por meio de palavras, agora las recomenda por meio do exemplo de Cristo. Há, todavia, 2 membros, no primeiro dos quais nos convida a imitar a Cristo, por ser esta a regra de vida, e o segundo, né, ele nos atrai para ela, por ser este o caminho pelo qual alcançaremos a verdadeira glória. Imitar a Cristo, porque é uma regra de vida e porque é o caminho onde nós alcançaremos a verdadeira glória. É esse a divisão que Calvino faz. Então nós vamos analisar esse texto, essa primeira parte do capítulo 2, né? Na verdade essa segunda parte, né, de 5 a 11, sobre essa ótica de Calvino, sobre o imitar por ser uma regra de vida e o imitar por ser um caminho de glória. Vamos ver isso primeiro? Imitar por ser uma regra de vida. E essa parte é uma análise do Dr. Hendrickson, né, sobre o texto. O sentido da palavra cristão, não sei se você sabe, mas talvez você já saiba disso, é ser um pequeno Cristo, ser um imitador de Cristo. Tá? É isso que cristão, a palavra cristão significa. Alguém que imita Cristo, alguém que é um seguidor de Cristo. Tê-lo como exemplo de vida é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que ser assíduo nas atividades da igreja, é muito mais do que ser fiel no dízimo e nas contribuições. É uma disposição mental,
ser cristão, ter Cristo como exemplo, é uma disposição mental de ter a mesma mente de Cristo. É segui-lo em todas as suas atitudes. Hendricks faz um alerta muito propício. Ele diz o seguinte: certamente que há uma área em que Cristo não pode ser nosso exemplo. Certamente há uma área em que Cristo não pode ser nosso exemplo. Nós não podemos imitar os seus atos redentivos e nem sofrer e morrer vicariamente. Foi ele, e unicamente ele, que teve condição de satisfazer a justiça divina e trazer o seu povo à glória. Mas, com o auxílio de Deus, podemos e devemos imitar o espírito que serviu de base para esses atos. É isso que o Dr. Hendricks se fala. A atitude da autorrenúncia com o propósito de ajudar os outros, com o propósito de auxiliar o próximo, né? Ele deveria estar presente e se expandir na vida de cada discípulo, de cada um que se diz cristão. E sem dúvida é esse o assunto que Paulo está tratando aqui. A unidade, aquilo que nós vimos na última aula, a unidade, a humildade e a solicitude estavam presentes em Cristo, estavam presentes no nosso Salvador. Elas caracterizam também os seus discípulos. Ele pode ser nosso exemplo pelo fato de ser precisamente nosso Senhor. E se ele não é nosso exemplo, é isso que o Dr. Hendrickson fala, né? Se ele não é nosso exemplo, então nossa fé é estéril e a nossa ortodoxia morta. Muito forte isso. O exemplo descrito por Paulo é esse. Olha, tenho em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Aos versos 5 e 6. O que Paulo quer dizer é que Jesus Cristo, ele sempre foi antes da encarnação e após a encarnação e continuará sendo Deus por natureza. A perfeita manifestação do ser de Deus. Lembra do texto de Hebreus 1:3? Ele é o caráter específico da divindade, segundo se manifesta em todos os atributos divinos, foi e é sua eternidade. Tá? Cristo, ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele continuará sendo Deus. Jesus Cristo é totalmente Deus. E ele sendo isso tudo, ele não considerou o ser igual a Deus como sendo algo que não devesse escapar do seu domínio. Ao contrário, ele a si mesmo esvaziou. Hendricks ele vai fazer uma análise sobre do que Jesus se esvaziou. Quando Paulo fala ele a si mesmo se esvaziou, do que ele quer dizer? O que ele quer dizer a esse respeito? A primeira coisa que ele quer dizer, como ele a si mesmo se esvaziou, o Dr. Hendricks vai dizer que ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa estava sobre Jesus. Nenhuma carga de culpa. Entretanto, ao se encarnar, na sua encarnação, assumir a vir ao mundo como um homem, ele tomou sobre si essa carga e começou a carregá-la para fora. E assim ele, o Dr. Hendricks está falando, o único justo e imaculado, que jamais cometeu qualquer pecado. E esse texto é belíssimo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a base para tudo mais. Né? É que Cristo renunciou à sua relação favorável à lei divina. Ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, ele não tinha culpa nenhuma, mas ele assumiu toda a culpa. E como o texto de Coríntios vai dizer, ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. A segunda coisa que ele se esvaziou é que ele renunciou às suas riquezas.
né? O 2 Coríntios 8,7 vai dizer que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por sua pobreza se tornassem ricos. De fato, ele renunciou tudo, até a si mesmo, a sua própria vida. E aí, olha que bonito que o Dr. Hendrickson fala. Tão pobre era ele que estava sempre pedindo emprestado. Pediu um lugar onde pudesse nascer, uma casa onde pudesse pernoitar, um barco onde pudesse pregar, um animal em que pudesse cavalgar, uma sala onde pudesse instituir a ceia do Senhor e, finalmente, um túmulo onde pudesse ser sepultado. Além do mais, ele tomou sobre si uma dívida muito pesada, a qual assumiu voluntariamente. Aliás, a mais pesada dívida já paga por alguém. Alguém assim, tão profundamente endividado, só poderia ser pobre, né? Ele renunciou às suas riquezas e se fez pobre. Tem mais, ele renunciou também à sua glória celestial. Quando Jesus a si próprio se esvaziou, é disso também, ele renunciou à sua glória celestial. Quão profundamente ele sentiu isso. Eu fico imaginando o quanto Jesus deve ter sentido essa parte, né? O texto vai dizer o seguinte, Hendrickson vai dizer o seguinte: foi por essa razão que ele, na noite anterior à sua crucificação, teve que clamar do mais íntimo do seu imenso coração. E é o texto que eu acho mais belo da Bíblia toda, que é a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, verso 5, vai dizer: e agora, Pai, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que um dia tive, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse muito. Vou repetir. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes mesmo que houvesse mundo. Veja bem, Jesus, do infinito eterno, na sua soberana glória, na própria presença do Pai, ali, vivendo a glória da eternidade, ele voluntariamente se deu. Ele desceu a esse reino de pobreza, de miséria, de pessoas corruptas, de pessoas pecaminosas, de pessoas assim como eu e você, né, a fim de armar a sua tenda por um pouco de tempo com pecadores. Ele em cuja presença os serafins cobriam os rostos, né, o objeto da mais solene adoração, voluntariamente desceu a esse mundo, onde foi, e aí é o texto de Isaías 53:3, né, onde foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Além do mais, Jesus se esvaziou. Quando se esvaziou, é a quarta característica, né? Ele renunciou o livre exercício de sua autoridade. De fato, ele se tornou servo, né? E aí o Hendrickson vai dizer, não um servo qualquer. Aliás, ele se tornou o servo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele mesmo disse: não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. É sobre isso que Paulo quer dizer quando ele afirma que Jesus a si mesmo se esvaziou, né? São sobre essas coisas, Dr. Hendrickson vai dizer, né? Ele renunciou à sua relação favorável à lei divina, ele renunciou às suas riquezas, ele renunciou à sua glória celestial e ele renunciou o livre exercício de sua autoridade. Mesmo após esvaziar-se de tudo isso, Jesus não deixou de ser Deus. É bom que você entenda bastante sobre isso. Aqui talvez você possa se perguntar, bom, se Jesus se esvaziou de tudo, então ele deixou de ser Deus, então ele não é mais Deus, ele abriu mão de sua divindade, ele se esvaziou até mesmo de sua divindade? Não. Ele foi, é e continuará sendo sempre o Filho de Deus, que abriu mão de todas essas coisas, que deixou isso de lado naturalmente como referência à sua natureza divina, mas não naturalmente com sua natureza divina, mas com sua natureza humana.
né, a qual ele assumiu voluntariamente. Ele abriu mão disso tudo na sua condição humana, não na sua condição divina. Ele abriu mão disso tudo na sua condição humana, né, e voluntariamente, né, e sofreu toda espécie de indignidade que alguém poderia sofrer, né? Ele, o soberano dono de todas as coisas, se torna servo de todos. Só que tem um detalhe, ele continua sendo dono. Ele abriu mão da sua autoridade, mas ele continua sendo dono, ele continua tendo autoridade. O texto não diz, como alguns afirmam com frequência, que ele trocou a forma de Deus pela forma de servo, né? Ou pela forma de escravo, né? Ele assumiu a forma de servo, enquanto que ao mesmo tempo conservava a forma de Deus. É isso precisamente o que torna a nossa salvação possível e exequível, porque somente Deus poderia satisfazer a justiça, tá? Então, Hendricks conclui o seguinte, né? O pensamento que há nesses versículos é este: se deveras Cristo Jesus se humilhou tão profundamente, vocês, filipenses, é isso que Paulo está falando, né, deveriam estar constantemente dispostos a humilhar-se em sua tão pequena medida. Se deveras ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz, vocês deveriam tornar-se ainda mais obedientes, e isto é, o espírito de unidade, humildade e solidariedade, segundo o agrado de Deus. Há uma relação muito nítida, muito forte sobre isso, sobre como os filipenses deveriam agir e sobre como Jesus agiu, né? Nos versos 13 e 12 de Filipenses nós vamos ver isso, né? Que Paulo vai falar que eles deveriam viver e agir com humildade, né? E Paulo vai dizer que Jesus assim mesmo se humilhou, né? Paulo vai dizer em Filipenses que eles deveriam obedecer como sempre obedeceram, não só na presença dele, mas em todo o tempo. Só que ele vai dizer o seguinte: vocês devem obedecer como Jesus, que tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Há uma ligação muito intrínseca, muito injusta, né, sobre isso. Bom, nós vimos aqui a primeira parte da divisão de Calvino, né, onde imitar a Cristo como regra de vida, como sendo regra de vida. E agora nós vamos ver a segunda parte, que é imitar a Cristo como um caminho de glória, como sendo esse o caminho de glória. Respira, bebe uma água, se concentra novamente, porque ainda tem muita coisa para estudar. Vamos lá. A recompensa de Cristo foi, e essa é a parte bonita do texto, né? É que por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Aquele que foi humilhado foi agora erguido ao mais alto lugar no céu. Exaltação é o oposto de humilhação. Aquele que, pelas exigências da lei divina, ao levar sobre si o pecado do mundo, foi condenado, permutou essa sujeição ao castigo pela justa relação com a lei. Aquele que foi pobre, agora voltou a ser rico. Aquele que foi rejeitado, agora voltou a ser aceito. Aquele que aprendeu a obediência, tomou posse da atual administração do poder e da autoridade que lhe foi concedida. Como rei, tendo por meio de sua morte, ressurreição e ascensão, consumado e exibido seu triunfo sobre os inimigos, ele agora sustenta em suas mãos as rédeas do universo e domina sobre todas as coisas no interesse de sua igreja. Como profeta, através do seu espírito, ele guia os seus a toda a verdade. E como sacerdote, sobre as bases de sua expiação consumada, ele não só intercede, mas realmente vive sempre para interceder por aqueles que se aproximam de Deus por seu intermédio. E aí você me pergunta: Leandro, isso é lindo, isso é belo, mas qual foi o propósito dessa exaltação de Cristo? Qual foi o propósito disso tudo? O propósito está na conclusão, na continuação do texto. Veja o que o texto conclui dizendo o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O propósito da exaltação é para que ao nome de Jesus, não ao nome Jesus, não para o nome Jesus, mas ao nome completo com que Jesus é agora recompensado, né? E o Hendricks vai dizer que, né, que agora é o nome que treme nos lábios de Paulo, mas que ele ainda não menciona completamente para guardar isso para o clímax da história, né? É para que esse nome agora, esse nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra. Em seu regresso em glória, Jesus será adorado por toda a corporação de seres inteligentes, em todos os setores do universo. Tá? Quando ele fala dos que estão nos céus, são os anjos, os seres celestiais, estão adorando ao Senhor Jesus. Quando ele fala, né, dos que estão na terra, são todos os seres inteligentes, todos os seres humanos, todos eles adorarão ao Senhor Jesus, todos os homens adorarão Jesus, né? E quando ele fala debaixo da terra, obviamente ele está fazendo um paradoxo, um antítese, né? Um antônimo dos que estão no céu, né? Se nos céus o Senhor Jesus será adorado por seres celestiais, né? Na terra será adorado também pelos homens e todo ser que tenha consciência, todo ser inteligente para isso. Debaixo da terra, ele está se referindo sim aos anjos caídos, ao diabo, aos demônios, aos condenados, né? Hendricks vai dizer o seguinte: os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com intenso regozijo. Os condenados farão isso com profunda tristeza e profundo remorso, não com genuíno arrependimento. Mas tão intensa será sua glória que todos se sentirão impelidos de render-lhe homenagem. E assim ele completa a menção do nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Eles não só renderão plena reverência, eles não só vão agir dessa forma, mas assim eles reconhecerão e proclamarão publicamente o soberano senhorio de Jesus. Né? Confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, ou que Jesus Cristo, Senhor. Senhor, ele é soberano, ele ordena, ele governa, ele manda, ele tem a autoridade real sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre todo o universo, sobre todos os seres celestiais, sobre todos os seres nos céus, na terra e debaixo da terra. Que os filipenses, pois, eles tenham essa mesma disposição de Cristo, que eles sigam o seu exemplo e que eles façam isso por ser esta a regra da vida. E porque tanto para Cristo quanto para os seus seguidores, esse é o caminho para aquela verdadeira glória pela qual Deus mesmo, é glorificado. E aí, depois desse maravilhoso exemplo, desse maravilhoso cântico de adoração ao Senhor, o que mais Paulo espera dos filipenses? Bom, dado o exemplo, se desenvolvam. Que se desenvolvam. Paulo, depois de dar esse exemplo maravilhoso para os filipenses seguirem, agora ele prossegue o seu desejo para que eles continuem a desenvolver a salvação. E isso é interessante. Os crentes, eles não são salvos assim de pronto, está salvo, acabou. É um processo, é um caminhar, né? É um prosseguir, é um seguir após, é um avançar com determinação, é uma contenda, é uma luta, é uma corrida, e nós vamos ver vários exemplos disso, várias
formas, como Paulo vai mencionar isso ao longo de suas cartas, né? E isso não é fácil. É uma guerra em três frentes, né? Em três frentes de batalha. Nós guerreamos contra o mundo, nós batalhamos contra esse mundo e seu sistema perverso e cruel. Nós batalhamos contra o diabo e seus anjos, né? E nós batalhamos também contra a nossa carne. Nós batalhamos também contra a nossa carne. Ser salvo, né? Essa salvação, desenvolver a salvação, significa fazer pleno uso de todo o meio divinamente ordenado para vencer o mal e trazer à luz o bem que há neles, que há nos salvos, que há nos crentes, neles porque Deus os colocou ali. Uma coisa, e eu quero ler aqui para vocês, eu coloquei exatamente como o Dr. Hendrickson falou, como ele escreveu, eu achei isso muito forte. Né? Uma coisa é dizer, façam tudo para a glória de Deus, e outra bem diferente é pôr isso em prática. Uma coisa é orar, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outra, muito mais difícil, é perdoar realmente. Uma coisa é ostentar um cartaz bem escrito e belo, Cristo é o cabeça desse lar. Outra coisa é reconhecê-lo de fato como cabeça, submetendo-lhe em oração todos os assuntos importantes e obedecendo em cada um dos seus mandamentos. Olha isso. Uma coisa é asseverar piedosamente a soberania de Deus é o princípio fundamental da fé e prática. Muitíssimo difícil é submeter-se confiadamente à sua vontade soberana, quando um ente querido paulatinamente se definha e finalmente venha a falecer. E assim poderíamos continuar infinitamente, né? Sem parar. De fato, a tarefa que aqui está posta sobre os ombros dos filipenses é tão difícil que, deixados a sabor de seus próprios recursos, deixados por eles mesmos, não poderão realizar. Né? Se os filipenses fossem, por sua própria conta, tentar fazer isso, tentar desenvolver a sua fé, como diz Paulo, eles estariam perdidos. Se nós fôssemos fazer isso, desenvolver a nossa fé por nossa própria força, por nossa própria vontade, por nosso próprio desejo, pelos nossos próprios recursos, estaríamos perdidos. Porém, Paulo conforta e encoraja os filipenses a seguirem em frente, porque eles não o fazem por suas próprias forças. Mas olha o que ele diz, né? Mas porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É na força de Deus, é no poder de Deus, é Deus quem coloca em nós o querer, esse desejar, desenvolver a fé, quanto realizar, quanto o desenvolver a fé, o desenvolver a salvação. Vem de Deus, é para Deus, é Deus que nos impulsiona a isso. Né? E qual o propósito disso tudo? Para que isso tudo? Por que eu preciso disso tudo? Por que eu preciso desenvolver a minha fé, a minha salvação? Né? O texto conclui, o texto continua. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. A igreja, meu querido, ela resplandecerá no mundo, não por estar dentro das esferas de poder, não por estar dentro manipulando a política nacional, não por ser rica e opulenta, não por ser reconhecida, não por ser grande, não por ter templos monumentais. Não vai ser por isso que a igreja será reconhecida. Mas ela sim será reconhecida por ser irrepreensível no julgamento dos outros, por ser sincera no mais íntimo do seu ser. Ela vai ser reconhecida quando ela for pura, ou como diz o texto, puro filho de Deus, que entende que foi regenerado e por isso busca a santificação. Né? No meio de uma geração corrupta, a igreja do Senhor ela resplandece
iluminando a escuridão espiritual e moral dessa sociedade tão corrompida, tão podre. Mas ela vai estar iluminando essa sociedade, não apontando para si, não com que ela cresça, mas apontando para Cristo, apontando para o caminho, mostrando como seguir a Cristo. Mostrando como seguir a Cristo. É assim que Paulo desejou aos filipenses, e é assim que nós devemos agir. Após esse belo e forte incentivo, Paulo vai concluir esse capítulo falando com amor do seu filho na fé, Timóteo. E ele vai falar o seguinte, ele vai revelar que Timóteo ele tem caminhado nesse ensino. Timóteo tem seguido esses exemplos. Timóteo tem feito tudo isso. Timóteo não tem buscado os seus interesses próprios, antes tem buscado os interesses de Cristo. Timóteo tem zelado um caráter aprovado e Paulo vai dizer que os filipenses são prova disso, de como ele tem esse caráter aprovado. E os filipenses foram testemunhas de como Timóteo tem servido a causa do Evangelho ao lado de Paulo. Meu querido, assim como Timóteo, nós devemos também seguir estes ensinamentos. Assim como a igreja de Filipos viu os seus erros e foi intimada, e foi instigada, e foi incentivada a seguir o exemplo de Cristo, corrigindo seus erros, seguindo o exemplo de Cristo, nós também, como igreja, somos desafiados a corrigir nossos defeitos. Nós somos desafiados a olharmos para nós mesmos, a olharmos para dentro de nós, para o nosso íntimo, nosso ser, e enxergarmos aquilo que tem sido errado, enxergarmos os nossos erros, enxergarmos os nossos pecados, enxergarmos os nossos defeitos e contritos, constrangidos, sinceramente arrependidos, confessá-los ao Senhor Jesus e buscar a Cristo como exemplo fiel a ser seguido. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso objetivo de vida. Esse é o objetivo de sermos igrejas. Olharmos para Cristo e seguirmos o seu exemplo. Por isso nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Porque nós não somos como o nosso exemplo maior, nós somos como Cristo. Somente Ele pôde morrer vicariamente por nossas vidas. Mas nós somos pequenos cristos. Alguém que imita, alguém que busca Ele. Na próxima semana nós vamos estudar Filipenses 3. Estamos chegando, está acabando já a carta de Paulo aos Filipenses. E eu vou pedir a você que leia o texto, leia atentamente, envie suas dúvidas ao longo da semana. Fala pra gente o que você está pensando, conta pra gente o que você está achando desses estudos. Envie lá a sua mensagem para o grupo do WhatsApp da igreja. E assim a gente vai estar trabalhando mais e melhor, sobre todos esses ensinamentos que a carta de Paulo aos Filipenses tem a nos dar. Deus nos abençoe, meu querido. Até a próxima Escola Dominical. Graça e paz.